de Deus para nós, o memorial da criação. O sábado é um presente de Deus para nós, um dia separado, um Deus santificado, um dia de alegria e comunhão. Ao guardar o santo sábado, mostramos que somos do Senhor. Esse dia é um sinal de obediência à sua lei de amor. A sua lei lava, louva a terra. Mudou na eternidade. O sábado será um dia de descanso e louvor. O sábado é um presente de Deus para nós, o memorial da criação. O sábado é um presente de Deus para nós, um dia separado, O Deus santificado, um dia de alegria e comunhão. Oh, mestre amado, Criador divino,
mas o seu imenso amor nos alcançou. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de coração. Buscar-me-eis e me achareis, as suas preces No ano de 2002, eu me formei na primeira turma de pedagogia. E no último ano, eu comecei com fortes dores nos braços e as pernas inchadas. Nunca tinha tido nenhum problema de saúde. Aí começou a doer muito o braço esquerdo. E aí fui ao médico e ele diagnosticou que eu estava com hanseníase viochoviana, que é a lepra que ataca os nervos. E aí eu fiz a cirurgia. Com 2 meses depois, um abscesso criou no próprio braço, que eu tinha feito a cirurgia. E aí abriu de novo o braço, fez a descompressão do nervo. Depois atacou minha perna direita. E aí foi feita a cirurgia no pé e aqui no joelho. Eu chorava porque as pessoas elas se afastavam muito. Elas falavam que não iam me ver porque eu estava com lepra e poderia contagiar elas, sabendo que é uma doença contagiosa. Mas hoje as pessoas têm que entender que já tem a medicação própria, que eu fui medicada. Em 1 ano eu fui imunizada. Mas a minha maior dor era a solidão. Com o tempo fiquei fazendo tratamento. E lá no leprosário eu conheci várias pessoas que estavam em condições muito ruins. Fiquei muito triste, chorava muito, mas depois eu entendi que às vezes a gente tem algumas doenças assim para ajudar pessoas. Quando eu cheguei na oficina, eu fiquei olhando assim aquelas pernas mecânicas, os braços, e eu fiquei pensando, Senhor, não permita que eu coloque esse braço nem essa perna em mim. Mas eu via pessoas que tinham aquelas pernas e aqueles braços. E aí eu comecei a ajudar aquelas pessoas, orava com elas, cantava. E um certo dia eu vi que nosso refeitório estava precisando de uma reforma. Não tinha mesas apropriadas para a gente sentar. Não tinha balde de lixo, não tinha nem sabão para lavar as mãos. Aí eu fui, um dia eu chamei minha irmã e falei, nós temos que ir ao diretor do hospital aqui para falar com ele que a gente necessita de ser bem atendido aqui neste lugar. E depois de 15 dias estava tudo reformado e as pessoas ficaram felizes. A partir de uma iniciativa, em meio à dor, ali ficou um lugar decente para que todos fossem atendidos muito bem. O tempo se passou, fiz o teste novamente e eu estava ainda com bacilo. Tive que ficar mais 1 ano, fiz o teste de novo e aí tive que abrir o braço de novo, fiz 10 cirurgias. Tive que ficar 2 anos em Salvador, longe da família, longe de meus filhos. Deixei minha casa aqui. Foram 2 anos de dor, muito sofrimento, mas confiança no poder de Deus, porque uma certeza eu tinha, que Deus estava sempre do meu lado. A saúde não vem só pelos remédios, não. A cura da oração intercessória é muito importante. Estou aqui também graças à oração intercessória. E graças a Deus venci, estou aqui. Amém. Finalmente chegou o momento de darmos início à nossa semana de oração. Dizem que as primeiras palavras do pregador sempre são as mais difíceis, e eu já me convenci dessa realidade. Portanto, vou me poupar de fazer muitos comentários introdutórios, mas não poderia deixar de expressar a minha imensa alegria, meu sentimento de honra de estar aqui com vocês durante essa semana. Essa instituição tem um significado muito grande para mim. Em primeiro lugar, porque eu sou aqui do Nordeste, como já foi dito. Eu nasci no belo estado de Pernambuco, principal estado da nação, depois da Bahia, é claro.
Saí de Pernambuco muito novo ainda, meus pais se mudaram para São Paulo, eu sou filho de uma família tipicamente nordestina. Meu pai é um sertanejo. Quando eu era ainda muito pequeno, meu pai seguiu aquela sina tão comum entre os nordestinos, especialmente naquela época, de sair do Nordeste por falta de condições de vida, aliás, por falta de condições de sobrevivência, e foi buscar melhores condições em São Paulo. E assim, nessa mudança, fomos os filhos. Eu era o mais novo na época, eu tinha 5 anos de idade. Família muito grande, fomos os filhos menores. Os maiores, alguns já casados, não foram. Então eu cresci num morro na periferia de São Paulo, no ABC Paulista. No entanto, apesar de ter saído do Nordeste muito cedo, talvez por causa das raízes muito fortes dos meus pais, o Nordeste nunca saiu da gente. Crescendo em São Paulo, mas sempre muito ligados à cultura, à culinária, às histórias que nós crescemos ouvindo dos lábios do meu pai. Assim que eu sempre me sinto muito feliz quando eu tenho a oportunidade de voltar ao Nordeste. Deus me deu a oportunidade de trabalhar em muitos lugares no Brasil como pastor, mas não tive a oportunidade ainda de trabalhar no Nordeste por alguma razão. Comecei a estudar teologia, como já foi dito também aqui no IAN. O curso de teologia começou aqui, quando veio lá do ENA, começou aqui em 1987, e eu iniciei teologia em 1988, segunda turma aqui do IAN. Lembranças extraordinárias, lembranças saudosas, algumas delas muito engraçadas. Quem sabe em algum momento durante a semana eu me atrevo a contar algumas daquelas histórias. Por isso me sinto muito feliz e muito honrado de estar com vocês aqui nesta semana. Bom, eu disse que eu não ia me prolongar muito nas palavras introdutórias, mas precisava dizer essas palavras iniciais. Certamente estou na expectativa de encontrar muitos amigos recentes e amigos antigos que ainda estão por aqui. Tenho aqui no IAN também a minha sobrinha, que é professora aqui, a Dali, juntamente com seu esposo Beto, as crianças, e além deles, certamente eu vou encontrar muitos outros amigos aqui, e estou muito feliz por isso. Durante essa semana, aliás, eu queria expressar a minha impressão extremamente positiva do ambiente que foi criado aqui em torno do tema da Semana de Oração. O tema da Semana de Oração é esse que está projetado aí, que está exposto aqui no cenário. A resposta, o que está projetado é o tema de hoje, especificamente. Quando o tema diz assim, a resposta, nós sempre dizemos assim, Jesus tem a resposta para tudo. Chegamos até a dizer que Jesus é a resposta. Mas o que eu quero trazer para vocês nesta semana não é apenas o fato de que Jesus tem a resposta para tudo, mas a realidade bíblica de que Jesus também tem a pergunta para tudo, e a pergunta certa. Um dos estudos mais instigantes e intrigantes que se pode fazer da Bíblia é o estudo em torno das perguntas da Bíblia. Eu comecei a me dedicar a esse tema há alguns anos, quando preparava uma semana de oração a respeito do livro de Jó. E descobri que o livro de Jó é o livro das perguntas. São mais de 350 perguntas no livro de Jó. A partir do estudo do livro de Jó, eu comecei a perceber que a Bíblia em si, toda a Bíblia, ela possui muitas perguntas. São quase 3.300 perguntas na Bíblia. E uma coisa interessante é notar como Jesus, no seu ministério, lançou mão deste recurso didático para alcançar as pessoas. Jesus foi o mestre por excelência. Jesus ensinou, pregou através dos seus discursos, dos seus sermões, que não poderíamos dizer das parábolas de Cristo. Enfim, técnicas, métodos que ele usou para fazer com que as pessoas ouvissem e entendessem a mensagem do Evangelho. Mas a verdade é que poucas pessoas, poucos autores, percebem a importância das perguntas feitas por Cristo. E este é o tema sobre o qual nós vamos falar aqui durante essa semana. Os evangelhos trazem muitas perguntas feitas por Cristo. Diversas delas são repetidas nos evangelhos, por causa da repetição das histórias e dos episódios. Mas eu selecionei 9 perguntas que serão
abordadas aqui durante a semana. E hoje, como é o primeiro dia, eu quero apenas mencionar rapidamente quais serão essas perguntas que nós vamos tratar durante essa semana. Hoje, a pergunta de Jesus ao enfermo do tanque de Betesda. A pergunta é: queres ser curado? É o tema de hoje. Amanhã nós vamos ver a pergunta de Jesus à mulher pecadora: onde estão os teus acusadores? Depois, eu não vou comentar muito, somente citando as perguntas. Por que me chamas bom? Alguém se lembra para quem foi que Jesus fez essa pergunta? Por que me chamas bom? Para quem foi? O jovem rico. Que queres que eu te faça? A pergunta de Jesus para o cego Bartimeu. Pergunta de Jesus aos discípulos: onde está a vossa fé? Depois de acalmar a tempestade. No Sermão da Montanha, Jesus pergunta: por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Ainda no Sermão da Montanha, Jesus fala: se amais aos que vos amam, qual é a vossa recompensa? Na sexta-feira, pretexto da Santa Ceia, a pergunta que Jesus fez ao Pai, a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? E finalmente, a última pergunta que vamos considerar nessa semana, a pergunta feita a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Hoje eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia comigo. Aliás, uma das coisas que nós vamos fazer muito durante essa semana é nos debruçar sobre a Bíblia. O contato com a Bíblia, extrair as lições diretamente da Bíblia. E isso traz um poder que a gente não pode explicar. Deus criou o mundo através do poder da sua palavra, e disse Deus: haja luz. Assim que a palavra de Deus exerce um poder criador, restaurador, recriador na nossa vida também. Se alguém aqui está precisando de um poder para superar uma crise, para superar uma tentação, uma queda, enfim, vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Então eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 5. O primeiro exercício que eu quero pedir para você fazer comigo é o exercício de você permanecer com a sua Bíblia aberta, seja ela no papel, seja a Bíblia eletrônica, enfim, a Bíblia que você estiver utilizando aí, permaneça com a Bíblia aberta nesse texto, São João capítulo 5. Nós vamos ler a história, e nessa história eu quero chamar a sua atenção, evidentemente, para a pergunta que aparece nessa história, a pergunta de Jesus nessa história. Está todo mundo pronto? Todo mundo comigo aqui? Sim ou não? Todo mundo comigo? Vamos lá então? Capítulo 5 de São João, o texto diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Eu quero convidar você para a gente refletir em torno dessa história. Em primeiro lugar, há um destaque muito, muito grande aqui para a pergunta de Jesus. Eu não sei se você consegue perceber como esta pergunta é, no mínimo, curiosa, surpreendente, essa é a palavra correta. A pergunta de Jesus aqui é surpreendente, porque Jesus se aproxima do tanque de Betesda, as pessoas ali acreditavam que de vez em quando a água se mexia, porque um anjo mexia. Temos indícios muito fortes para crer que isso não acontecia de fato, isso era uma crendice que havia na época.
Mas as pessoas estavam ali, e o texto identifica quem eram essas pessoas: cegos, coxos, doentes, enfermos de toda espécie. Jesus se aproxima daquela multidão que vivia na beira do tanque, na expectativa de ver mexida a água, e a lenda dizia que quem se jogasse primeiro era curado da enfermidade. Jesus se dirige a este homem. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você prestou bem atenção à leitura do texto? Sim? Então me responda rapidamente. Qual era a enfermidade deste homem que Jesus curou no tanque de Betesda? Qual era a enfermidade dele? Paralisia? Você prestou atenção no texto? Se você prestar atenção, você vai ver que o texto não menciona em nenhum lugar que ele era paralítico. Existe um subtítulo aí na Bíblia em cima, que a maioria das Bíblias traz lá, a cura do paralítico. Mas o texto em si não fala de forma explícita que ele era paralítico. Eu não estou aqui para negar o fato de que ele era paralítico. O próprio texto, a descrição que faz, identifica e deixa quase que claro que ele era paralítico de fato. Mas isso está implícito no texto, não é explícito no texto. Agora, quando Jesus faz a pergunta, queres ser curado? Qual era exatamente a cura que Jesus queria realizar na vida daquele homem? A resposta parece óbvia. Jesus queria curá-lo da paralisia. Só que o texto nos mostra que este homem possuía uma outra doença, talvez mais grave do que a sua paralisia física. E é sobre esta doença que eu vou falar com vocês nessa noite. Eu estou um pouco preocupado com o tempo, que já está bastante avançado. Mas essa história é muito mais do que a história da cura de uma paralisia. A cura física de um homem, é muito mais do que isso. Essa história aqui nos fala de atitude na vida. Essa história nos fala aqui da busca pela felicidade. Como eu disse, é surpreendente a pergunta de Jesus. Como é que Jesus chega diante daquela situação em que as pessoas estavam ali na expectativa de serem curadas por um fato milagroso que cria-se e acontecia ali, e Jesus faz essa pergunta. Qual foi a pergunta? Queres ser curado? Eu pergunto, isso é pergunta que se faça? Quem é aqui que vai a um hospital visitar um doente que está muito mal, quem sabe nos últimos momentos, e vai perguntar para o doente, escuta, você quer ficar bom? Ninguém pergunta isso. Mas quando Jesus pergunta, não é porque ele não saiba a resposta. A pergunta de Jesus, na verdade, é para levar a pessoa a obter uma resposta para a sua vida. E como eu já disse, essa história é muito mais do que a cura física deste homem. Essa história fala de atitudes na vida. Fala da busca pela felicidade. Aliás, deixa eu perguntar para você aqui. Olha aqui para mim, ó. Ninguém conversa agora, hein? Esse é o momento de você estar aqui ligado comigo. O que falta a você para que você seja uma pessoa plenamente feliz? Pense um pouquinho comigo. O que falta a você? Quem não tem dinheiro, não precisa dizer presente não. Quem não tem dinheiro, vai pensar assim, me falta um pouco de dinheiro. Quem tem um pouco de dinheiro, vai dizer, me falta ter mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro, vai dizer, me falta ter poder. Quem tem poder, vai dizer que lhe falta autoridade, que lhe falta seja lá o que for. A minha pergunta para você nessa noite é, o que lhe falta para que você se sinta uma pessoa plenamente feliz? Lhe falta uma realização acadêmica? Lhe falta um emprego melhor? Lhe falta, quem sabe, a solução de uma crise familiar que você vive ou a sua família vive? Lhe falta a solução para aquela crise no seu casamento? Imagino que alguns aqui, e talvez a maioria dos solteiros, ou boa parte dos solteiros, esteja pensando assim, bom, me falta um grande amor na minha vida. Quem não quer um grande amor?
Então você pensa, quando eu encontrar um grande amor na minha vida, eu vou ser uma pessoa plenamente feliz, porque parece que o resto está tudo bem. E aqui vem um equívoco, né? Tem gente que pensa que é o grande amor, ou que é o casamento que vai trazer felicidade. Já está demonstrado que casamento não traz felicidade para ninguém. Casamento feliz é aquele que envolve duas pessoas que já eram felizes quando eram solteiras. Duas pessoas infelizes que se casam vão ter infelicidade dobrada no casamento. Tem gente que está ficando desesperado já aqui, né? E aquela velha história, né? Como eu escuto isso entre os jovens, né? Casalzinho de namorado, as coisas não estão bem e tal, e tem um vê um defeitinho aqui, um defeitinho ali, mas o amor é tão grande, aí vem aquela ilusão, né? Quando casar melhora. Já ouviram isso? Não tá, tem esse problema, tem aquele problema, mas quando casar melhora. Os casados aqui vão concordar comigo. O que não está bem no namoro, quando casar, a tendência é o quê? Piorar. Bem, mas não é esse meu assunto, pelo menos de hoje aqui. Eu estou convidando você a essa reflexão. O que falta para que você se sinta uma pessoa plenamente feliz? É o dinheiro? É uma companhia? É uma realização acadêmica? É uma realização profissional? O que lhe falta? O que lhe falta? Você vai ver como é disso que esse texto trata também, além da cura física do paralítico. Eu quero que você se concentre comigo, exatamente no diálogo que ocorre entre Jesus e este homem à beira do tanque de Betesda. O diálogo está a partir do verso 6, né, com a pergunta de Jesus. Aí acontece o seguinte: Jesus pergunta, o homem responde. Jesus lhe dá uma ordem, e ele então assume uma atitude. Veja que eu falei de 4 coisas: Jesus e o paralítico, Jesus e o ex-paralítico. Uma pergunta, uma resposta, uma ordem e uma nova atitude. É para isso que eu quero convidar você a entender qual é a atitude na vida que realmente promove a felicidade. Eu não estou aqui para falar sobre felicidade do ponto de vista da autoajuda, né? Você tem uma atitude positiva e tal, e você vai ser feliz. Não é nada disso. Vamos ao texto. Em primeiro lugar, Jesus pergunta, verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Que pergunta surpreendente. O homem que vivia nessa condição fazia 38 anos. À beira do tanque de Betesda, onde se acreditava que a água mexia, alguém podia ser curado. E Jesus faz a pergunta: queres ser curado? Parece uma pergunta absurda. Só que a gente vai ver que a pergunta de Jesus não foi absurda. Sabe como? Pela resposta do paralítico. E a resposta do paralítico, olha aqui, presta atenção para você pegar. A resposta do paralítico denuncia qual era a sua maior enfermidade, maior do que a sua paralisia física. Qual é a resposta que ele dá? Verso 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que foi que Jesus tinha perguntado para o homem? O que foi que Jesus perguntou para ele? Queres ser curado? Qual era a resposta que se esperava que ele desse? Se fosse você ali, no lugar daquele homem, Jesus faz a pergunta, um raio de esperança, uma possibilidade de cura. Queres ser curado? A resposta óbvia seria o quê? Claro que eu quero. É o que eu mais quero na vida. É isso que me falta para que eu seja plenamente feliz. É isso que me falta para que eu me realize na vida. É isso que me falta para eu sair dessa condição miserável em que eu vivo. É isso que me falta para que eu tenha um novo horizonte, novas perspectivas. É claro que eu quero ser curado, mas não foi essa a resposta dele.
Ele não deu essa resposta porque ele sofria de uma outra doença além da paralisia. E olha aqui para mim, ó, olha aqui. Esta outra doença dele é uma doença muito frequente entre nós. E eu quero ver se há mais alguém aqui esta noite que sofre dessa outra enfermidade dele. Qual foi a resposta dele? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve para o tanque quando a água é agitada. Quando eu vou, sempre tem outro que vai antes de mim. Em outras palavras, coitadinho de mim, pobrezinho de mim. Eu sou um coitadinho mesmo. Eu sou um miserável mesmo. A vida nunca sorriu para mim. As coisas para mim sempre deram errado. Você percebe que é uma enfermidade, além da enfermidade do corpo, que era a sua paralisia física, a sua maior enfermidade era a enfermidade da alma. A enfermidade da alma. A autocomiseração. Eu vou dar um nome menos complicado do que esse. Eu vou chamar essa doença de síndrome do coitadinho. Síndrome do coitadinho. Você conhece alguém com essa síndrome? Eu tenho um amigo, aliás, um grande amigo, somos amigos há décadas. Todas as vezes, sem exceção, que nós nos encontramos, hoje nos encontramos menos, mas houve épocas que nos encontrávamos com muita frequência, sem exceção, mas assim, sem uma única exceção, todas as vezes que nós nos encontramos, depois de nos cumprimentarmos, ele sempre diz assim: meu amigo Ranieri, este é um homem de sorte, agora olha para mim, eu sou um coitado, eu sou um fumado, a expressão dele, síndrome do coitadinho. Eu quero dizer para você, olha aqui, jovens da minha igreja, você não pode justificar as mazelas da sua vida, lançando as responsabilidades delas para as pessoas ou para as circunstâncias. Não é isso que esse homem está fazendo? Ah, eu sou um coitadinho. Por que eu sou um coitadinho? Por que eu sou pobrezinho? Por que dá tudo errado para mim? Aí sabe o que ele diz? Porque não tem ninguém que me ajuda. Não tem ninguém que me dá uma mão. Não tem ninguém que me carrega no colo. E depois ele diz, e quando eu vou, vai outro antes de mim. Aqui está os dois principais sintomas desta síndrome do coitadinho. Primeiro sintoma da síndrome do coitadinho, sabe o que é? É o sentimento de rejeição. O que ele diz aí no texto, no verso 7? Eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Ninguém me ajuda. Sabe, muitas vezes na vida, nós somos tentados. Nós somos tentados a entregar as rédeas da nossa vida para as outras pessoas. Há muitas pessoas que entregam as rédeas das suas próprias emoções aos outros. O tempo todo dependendo dos outros. O tempo todo justificando seus fracassos por causa dos outros. O tempo todo justificando suas mazelas. Seus azares na vida por causa dos outros. Ah, se eu recebesse uma bolsa de estudos. Ah, se eu tivesse a oportunidade. Ah, se alguém me visse. Ah, se alguém me ajudasse. Ah, se a minha família. Ah, se o meu pai ou minha mãe. Ah, se eu não viesse de uma família assim. Ah, se não tivesse acontecido isso ou aquilo comigo. Há pessoas que vivem de forma doentia, transferindo para as outras pessoas as rédeas da sua própria existência, justificando os seus fracassos nos outros. Eu falei dos dois principais sintomas. O primeiro deles é esse sentimento de rejeição. E o outro sentimento é o sentimento de injustiça. Olha aí o paralítico, o que ele fala? Me dá um pouquinho de retorno aqui, obrigado. O que o paralítico fala? Primeiro, o sentimento de rejeição. Ah, eu não tenho ninguém, sozinho. Ninguém olha por mim. Ninguém me dá uma mão. Ninguém me ajuda. Eu não tenho, ninguém abre as portas para mim. E depois, o sentimento de injustiça. Quando eu vou, vai outro antes de mim. Puxa vida, logo na minha vez, tomar o meu lugar. Tem gente que vive a vida assim.
Ah, mas eu trabalho aqui há tanto tempo, agora que apareceu uma vaga numa função melhor, aí deram a vaga para o outro. Em vez de ser eu, foi o outro. A oportunidade que devia ser minha, foi dada ao outro. Sabe o que Jesus está querendo ensinar para a gente aqui hoje? Que nós precisamos assumir uma nova atitude na nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas até gostam de se sentirem assim, porque encontram nas mazelas da vida, nas injustiças da vida, nas rejeições que recebe, há pessoas que encontram nessas situações uma justificativa para os seus fracassos. Na verdade, isso serve de álibi para muita gente. Você não pode depender disso para ser feliz, para ser uma pessoa realizada. Você não pode depender das pessoas. Eu não estou aqui dizendo que nós não precisamos das pessoas. Eu também aqui não estou usando a importância das circunstâncias na nossa vida. Não é isso que eu estou dizendo. O próprio Jesus precisou do apoio de outras pessoas. Você se lembra disso? Lá no Getsêmani, Jesus vai aos discípulos e diz: por favor, orem, vigiem e orem. E Jesus entra no jardim e está ali em agonia, a mais profunda agonia que Jesus sofreu. Quando ele volta para os discípulos, o que os discípulos estão fazendo? O que estão fazendo? Estão dormindo. Jesus fala de novo: vigiem e orem. E assim 3 vezes, Jesus estava ali precisando do apoio, da oração, do amparo dos seus amigos, e não recebeu. Portanto, eu não estou dizendo que nós não precisamos do apoio, do amparo, da ajuda das pessoas. Nós precisamos. Agora, nós não podemos depender disso. Jesus precisou, mas ele não dependeu disso. Tanto é que ele não teve, no entanto, ele seguiu na sua missão. Foi em frente. Não desistiu, não desanimou. Eu quero desafiar aqui a minha querida igreja, especialmente aos jovens da minha querida igreja. Assuma as rédeas, pelo poder de Deus, das suas próprias emoções e do seu destino, com a presença de Deus na sua vida. O que Jesus quer nos ensinar é de o que realmente nós precisamos para encontrar a felicidade, não é de pessoas nem de circunstâncias, nós precisamos da palavra de Deus em nosso coração. Levanta-te e anda. Essa foi a ordem de Cristo. Primeiro Jesus diz assim: queres ser curado? Ah, Senhor, não tenho ninguém, coitadinho de mim, né? Ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão, eu sou um pobre coitado mesmo. Quando eu vou, outro toma o meu lugar, eu sou um injustiçado, a vida nunca sorriu para mim, olha aí o que aconteceu, olha aí, né? Aí a garota diz assim: ah, o meu namorado me abandonou, eu amava tanto. O outro vai dizer: ah, eu perdi o emprego. O outro vai dizer: ah, eu perdi a bolsa, ou eu perdi a oportunidade. Sabe, você tem que assumir uma nova atitude na vida. Quando os jovens me procuram, né, para pedir oração ou conselho: ah, pastor, meu namorado, eu perdi meu namorado, né, ele acabou o namoro comigo. Eu sempre digo assim: não foi você que perdeu o namorado, foi o namorado que perdeu você. Levante a cabeça, vá para o espelho, dê um sorriso e siga em frente. Não dê uma de coitadinha: ah, ninguém me ajuda, ah, que injustiça. Pare com isso. Foi ele que perdeu você. E olha, a fila anda, não é assim? Atitude na vida, atitude de confiança, atitude de entrega e confiança em Deus. Saber que Deus está guiando os seus passos, não somente guiando os seus passos, saber que Deus está caminhando com você. Sabe, a melhor atitude que você pode fazer é bater no peito e dizer assim: eu enfrento dificuldades na vida, existem injustiças na minha vida, sim. Eu enfrento rejeições às vezes. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: bata no peito e diga assim: o que eu preciso realmente é de Deus comigo, e eu posso ter a segurança de que Deus caminha comigo. É isso que você precisa. Quando o homem diz: ah, eu não tenho ninguém, quando eu vou, vai outro antes de mim. Jesus percebe então o que faltava para ele. E aí Jesus resolve corrigir e operar
a primeira cura que ele precisava. Antes de ser curado do físico, ele precisava ser curado da alma. O que é que você precisa para ser uma pessoa plenamente feliz? Antes de você pensar nas circunstâncias da vida, meus estudos, minha profissão, minha vida afetiva, antes de você pensar nessas coisas, se lembre, você precisa realmente de uma cura da alma, de uma nova atitude. E foi isso que Jesus implantou no coração daquele homem, quando Jesus disse assim: filho, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Ao contrário do que muita gente pensa, a cura física do paralítico não aconteceu quando Jesus deu a ordem: levanta-te e anda. A Bíblia não fala nada sobre isso, mas a descrição dessa história no livro Desejado de Todas as Nações nos mostra que quando Jesus deu a ordem: levanta-te e anda, não aconteceu nada nas pernas desse homem, na sua paralisia física. Ellen White diz que Jesus não lhe deu nenhuma evidência de cura. A única coisa que ele tinha era a palavra de Cristo: levanta-te e anda. Para que ele fosse curado fisicamente, ele tinha que ser primeiro curado da alma, dessa síndrome do coitadinho, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de injustiça, essa covardia, essa fraqueza de lançar sobre as pessoas a culpa pela nossa infelicidade. Essa fraqueza, essa covardia de lançar sobre as circunstâncias a culpa pelos nossos fracassos. A sua infelicidade, ela não existe por causa das pessoas, porque fizeram isso ou aquilo com você. Os seus fracassos não acontecem porque as circunstâncias são ruins, ou porque a vida não sorriu para você. Não estou negando que essas coisas existam. A sua infelicidade, na verdade, é resultado de uma atitude interior. Uma atitude de não assumir o controle, pelo poder de Deus, das suas decisões, da sua vida. Caminhar com Deus e saber que Deus caminha com você. É deixar de usar as mazelas da vida como um álibi para os seus fracassos. Então, quando Jesus disse: levanta-te e anda, Jesus queria primeiro curar a sua alma, assumir uma nova atitude. E Ellen White explica isso, quando ela diz assim que, quando o paralítico ouviu a ordem de Jesus: levanta-te e anda, ele tinha duas opções. Uma delas era esperar a cura física para obedecer à ordem de Cristo. Esperar que os músculos, os tendões, fossem recriados e fortalecidos. Perceber que estava curado para então obedecer à ordem. E aí ela diz que se ele tivesse esperado, o milagre não teria acontecido. A outra opção que ele tinha era, mesmo antes da cura física, mesmo sem ter nenhuma evidência de cura, mesmo sem ter acontecido nada com ele simplesmente assumir uma nova e agir pela palavra de Cristo. Levanta-te e anda. E ele só foi curado fisicamente, porque antes ele foi curado da alma, assumiu uma nova atitude na vida. Ele desistiu de ser um coitadinho. Ele desistiu de continuar culpando as pessoas e as circunstâncias pelo seu fracasso e pela sua terrível condição. Ele resolveu assumir a responsabilidade de andar com as próprias pernas. É para isso que Deus nos convida nessa noite. O que é que falta para você ser plenamente feliz? O que é que está faltando? Você acha que são circunstâncias? Você acha que são coisas? Que são situações da vida? Não. Só falta uma coisa. Só falta uma coisa. É você permitir que Deus cure a sua alma. É você assumir as suas próprias responsabilidades. Assumir a responsabilidade de andar com as próprias pernas. Isso não é fácil.
Não é fácil. Ser curado para aquele homem da sua paralisia física implicava em parar de depender das pessoas para a sua sobrevivência. Implicava assumir novas responsabilidades na vida. Implicava cuidar de si mesmo. Mas ele aceitou o desafio. E porque ele aceitou o desafio, a impotência humana cede lugar para a onipotência de Deus. E o milagre se completa. Eu quero desafiar você nessa noite a sair daqui pensando nisso. Eu volto à minha pergunta inicial. O que é que falta para você ser uma pessoa plenamente feliz? Quais são as circunstâncias difíceis que você está enfrentando na sua vida? Porque o meu casamento, porque se a minha esposa mudasse, se o meu marido fosse diferente. É quase uma reprodução do que o paralítico diz: eu não tenho ninguém. Quer dizer, a culpa é das outras pessoas. O que é que falta para você ser plenamente feliz? Assuma as responsabilidades de andar com as próprias pernas. Permita que Deus assuma o controle da sua vida e dependa unicamente dEle, não das pessoas, nem das circunstâncias. A felicidade não é um ponto ao que se chega, a felicidade é o processo que nos conduz até lá. É nesse processo que nós podemos ser plenamente felizes, independentemente das circunstâncias. Mesmo que você enfrente crises, mesmo que você tenha sofrido rejeições, mesmo que você tenha sofrido injustiças da vida, mesmo que você sofra problemas, dificuldades, enfim, mesmo diante de tudo isso, você pode ser uma pessoa plenamente feliz, porque a felicidade depende da sua atitude diante de Deus. Foi mais ou menos isso que Jesus disse quando ele disse assim: a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é a paz que excede todo o entendimento. Não depende das circunstâncias da vida. Há uma canção que reforça essa ideia. Essa canção diz assim: Deus caminha comigo. Deus caminha comigo. Isso é tudo que nós precisamos para sermos plenamente realizados na vida. Eu sei que a vida não para, mas Deus caminha comigo. Deus não me deixa temer o futuro. Deus não me deixa temer o perigo. Eu sei que Deus vai comigo em cada plano que traço. É disso que nós precisamos. A pergunta de Jesus para cada um de nós nessa noite é esta: queres ser curado? O que você vai responder? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer começar a vida de uma nova perspectiva, superando as circunstâncias difíceis, as injustiças, as mazelas, e buscar em Deus a plena realização para a sua vida? Você quer isso? Então obedeça a ordem, levanta-te e anda. Assuma novas atitudes. Mude de atitude diante das coisas. E permita que Deus caminhe ao seu lado a cada momento. Eu sei que a vida não para, mas Deus caminha comigo. Não me deixa temer o futuro. Não me deixa temer o perigo. Eu sei que Deus vai comigo em cada plano que traço. Ai,
esperança é como o sol que dirige o meu viver. O amor de Deus traz força, sua graça dá poder, sua mão me acompanha nos caminhos deste mundo, nos desertos mais amargos, ou nos mares mais profundos. Para minha angústia existe alívio, por sua paz eu posso ter, e na tempestade encontro abrigo, e mesmo à noite eu consigo ver. Eu sei que a vida não para, mas Deus caminha comigo. A esperança é como o sol que dirige o meu viver. O amor de Deus traz força, sua graça dá poder, sua mão me acompanha nos caminhos deste mundo, nos desertos mais amargos, ou nos mares mais profundos. Eu sei que a vida não para, mas Deus caminha comigo. Amém. A pergunta de Jesus para nós nessa noite é essa: você quer ser curado? O que está impedindo você de ser plenamente feliz na vida? Você, quem sabe, precisa somente mudar a atitude, permitir que Deus esteja ao seu lado a cada momento da sua vida. Ele é a única garantia, a única segurança de vitória, de alegria, de felicidade e de plenitude. É isso que Ele oferece para cada um de nós. Quantos gostariam de se unir comigo numa oração dizendo assim: Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti, me ajuda a depender unicamente de Ti, me ajuda a superar, Senhor, as circunstâncias da vida, me ajuda a superar as rejeições, as injustiças, e saber que se o Senhor está comigo é tudo que eu preciso, não preciso de mais nada. Posso desejar outras coisas, mas eu quero depender unicamente de Ti. Quantos gostariam de dizer isso a Deus nessa noite? Levante sua mão, feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque através dessa pergunta de Cristo nós somos levados a uma reflexão que pode trazer a cura, não a cura física, mas a cura da alma, a cura de uma atitude negativa, uma atitude de fracasso, uma atitude de dependência excessiva das pessoas, das circunstâncias. Queremos sair daqui, Senhor, como filhos Teus, cheios do Teu poder, para uma atitude nova ao Teu lado. Queremos atender a Tua ordem: levanta-te e anda, assumir novas responsabilidades, a não lançar sobre as pessoas e as circunstâncias da vida a culpa pelas dificuldades que enfrentamos. Dá-nos, Senhor, este poder, dá-nos essa decisão, dá-nos essa vitória. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém.